Cara senadora Regina Souza, cara senadora Ângela Portela, aqui está uma parte do Brasil, o norte, o nordeste, o sul, o extremo sul. Caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós estamos vivendo momentos de muita tensão e muita preocupação. E eu tenho dito sempre que me manifesto aqui na tribuna que quando a situação se agrava, como a que nós estamos vivendo agora, é preciso muito senso de responsabilidade de todos, da mais alta autoridade à pessoa mais simples, até sem cargo a um cidadão. Na política, na vida, nas relações institucionais ou pessoais, as palavras têm muita força. E é exatamente por conta da força das palavras que, nesta hora grave do país, os líderes, seja de uma central sindical, seja a autoridade máxima do país, a presidente da República, seja o presidente de uma Corte Suprema da Justiça brasileira, seja um líder político, seja um líder empresarial, qualquer um tem que pesar muito bem as palavras que está pronunciando e dizendo. Ontem, numa solenidade no Palácio do Planalto, o presidente da CUT, Wagner Freitas, com um boné vermelho, que também é simbólico no gesto, na foto e no que todo o cenário representa. Disse textualmente, naquela ocasião, com mais de 1.000 representantes dos movimentos sociais, apoiando a presidente da República, é um direito legítimo, ninguém questiona isso. Mas não é aceitável, não é admissível que um líder, com a representatividade que tem o presidente da CUT, senhor Wagner Freitas, declarar naquela cerimônia, até constrangendo a presidente da República, que estava recebendo um apoio, que, se preciso for, serão entrincheirados, pegarão em armas para defender a presidente. E essa declaração, de certa forma, apesar de chocante, no momento que nós mais precisamos é exatamente de diálogo, de respeito e de tolerância, é surpreendente a declaração. O pior é que não há como não lembrar de uma declaração do ex-presidente Lula que, quando a crise começou a se avolumar, declarou que chamaria o exército do Stedley para enfrentar a oposição. E quem está falando aqui não é uma senadora de oposição. Eu sou uma senadora independente, mas eu tenho o senso da responsabilidade. E talvez Wagner Freitas tenha tão somente expressado aquilo que, poucos meses antes, o ex-presidente da República tenha sugerido como, talvez, ameaça para mostrar ou intimidar a oposição, revelando a capacidade que este exército tem na reação nesse movimento de crise. Felizmente, duas autoridades, a primeira, o presidente da República, não diretamente respondeu ao senhor Wagner Freitas, mas, para bom entendedor, meia palavra basta, ao declarar que, na democracia, é preciso respeitar as posições contrárias e é preciso ter diálogo. E diálogo não é pauleira, como usou a expressão a presidente Dilma Rousseff. A outra palavra tranquilizadora vem da boca do presidente da OAB, Marcos Vinícius Coelho, que, do alto da responsabilidade institucional que a OAB sempre teve nos momentos mais críticos da vida nacional, voltou a dizer que no Brasil, hoje, democrático,
consolidada democracia, com instituições muito fortes, não há espaço para qualquer tipo de violência às instituições. Não há qualquer tipo de violência à liberdade. Não há espaço para ameaças, como sugeriu ontem o presidente da CUT, que posteriormente veio a público para dizer que foi mal interpretado. Não se interpreta mal aquilo que o nosso sentimento expressa, e essa foi a cena que todos vimos ontem. E esse gesto do senhor Wagner Freitas, e eu respeito todas as lideranças sindicais, esse gesto já provocou hoje alguns telefonemas no meu gabinete, como do José Batista, lá de Cariacica, no Espírito Santo. O José Batista tem 51 anos e ele ligou para o meu gabinete um pouco apreensivo, porque a esposa e as enteadas dele estão com medo depois dessa manifestação ouvida pelo rádio e vista e ouvida na televisão. As enteadas e a esposa ficaram preocupadas porque tinham decidido ir às manifestações nesse domingo. A mulher dele, a Lauriceia de Freitas, de 40 anos, estão ainda em dúvida, só por causa da declaração de Wagner Freitas. Terá sido essa declaração uma ameaça intimidatória para que isso acontecesse? Segundo o José Batista, que ligou para o meu gabinete, ele ficou apreensivo com a declaração do presidente da CUT feita numa cerimônia no Palácio do Planalto, de reação com armas na mão para quem for protestar no domingo. Esse morador do Espírito Santo informou, quando fez a ligação, ganha por mês salário de R$800, paga aluguel de R$300 e reclama que a vida dele está mais cara e muito mais difícil. Esses são os principais motivos que vão levar o José para as ruas no próximo domingo. Ele diz que está se sentindo injustiçado, porque gostaria de ir para as ruas com toda a família, democraticamente, para manifestar simplesmente a insatisfação com a situação que o país está vivendo. O sentimento do José Batista é o sentimento que está no coração e na mente de milhares e milhares de brasileiros. Mas nós não podemos imaginar que com uma ameaça desse tipo, ela possa representar a intimidação dos brasileiros que decidiram democraticamente ir às ruas neste domingo. E é exatamente a forma como nós temos, e a pregação é essa, se nós dissemos que há intolerância, a cada ação corresponde uma reação. Então, nós não podemos estimular, nós não podemos alimentar esse tipo de guerra social, porque nas declarações dele foram mais adiante. Nós vamos enfrentar a burguesia. Essa luta de classes está ultrapassada e nós hoje, com um país vivendo, com as instituições muito fortalecidas, seja o Congresso Nacional, seja o Poder Judiciário, o Ministério Público, os órgãos de Estado, como a Polícia Federal, que está agindo conforme os preceitos republicanos em nosso país. Não podemos colocar mais lenha na fogueira com declarações como essa, intempestivas, declarações indesejáveis. E eu também desejo que no domingo, como aconteceu na primeira manifestação no início deste ano, tudo aconteça sob a mais absoluta normalidade, com as pessoas mostrando a sua insatisfação, mostrando a sua opinião de forma livre, de forma democrática. É a única forma que nós temos de dizer que não estamos satisfeitos. Aliás, na mesma cerimônia dessa manifestação, houve uma vaia
ao ministro escolhido pela presidente Dilma para comandar o acerto das contas do Estado, do governo, das contas públicas da União, arrumar a casa que está desorganizada, porque gasta-se mais do que se arrecada. O ministro Joaquim Levy, que recebeu a incumbência determinada pela presidente da República a essa tarefa, que para ele também deve ser muito difícil e um sacrifício muito pessoal para enfrentar essa turbulência neste momento. Nos ombros do ministro Joaquim Levy está a responsabilidade dada pela presidente da República nesse processo, dele e do ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, que vieram essa semana ao Congresso Nacional para pedir ao presidente, aliás, ao Senado, para pedir ao Senado que apresse a votação dessas matérias. Algumas das quais bastante polêmicas, como a reoneração de setores que são altamente empregadores de mão de obra, como o setor coureiro calçadista, o setor calçadista do meu estado, o setor metal mecânico, que já vivendo uma crise, vários setores que são altamente empregadores de mão de obra, construção civil e tantos outros. E esse ministro foi vaiado dentro de casa. Então, é preciso que aquela tolerância exigida fora, a solidariedade exigida nesta hora de crise, também seja um exemplo dentro de casa. A vaia do ministro Joaquim Levy foi no Palácio do Planalto, onde o ministro tem a responsabilidade dada pela presidente Dilma Rousseff. Os caminhoneiros que paralisaram o país... Senadora, me dá uma parte? Sim, senadora. Eu nem sei, eu sou caloura, eu nem sei se da mesa a gente pode pedir a parte, mas como estamos só nós aqui, posso? Sim, sem dúvida, com muito prazer. Queria só dizer, senadora, que para o seu Zé Batista, que ele vá tranquilo com a família para a manifestação, que eu tenho certeza que foi só uma frase de efeito que o Wagner, que infeliz, eu reconheço, que ele falou, mas tenho certeza que se tiver uma batida hoje na casa de todos os componentes da CUT, não acha nem um revólver de brinquedo. Então, foi força de expressão, no afoitamento das coisas. O que ele quer dizer é que a gente sabe que tem um grupo, intenção de derrubar a presidenta, que não vai derrubar a presidenta sem luta, sem que ela tenha defesa, mas com certeza não é nada de arma, né, que a gente viu aí. As manifestações, as que aconteceu alguma violência, foi os Black Blocs chamados, que não tinha ninguém do PT nem da CUT, foi comprovado que é um grupo aí que se infiltra nas manifestações para fazer baderna, queimar as coisas, que eu espero que domingo não tenha, mas a manifestação é bem-vinda, é democrática, o povo se manifestar. Eu tenho certeza que não vai ter nenhum problema, que ninguém vai fazer provocação na multidão. Dia 20 tem o outro lado, vai fazer suas manifestações, então acho que tranquilizar que foi só uma frase infeliz. Senadora Regina, eu agradeço muito essa manifestação da senhora, que é do Partido dos Trabalhadores, partido ao qual a CUT, Central Única dos Trabalhadores, presidida pelo Wagner Freitas, está vinculado visceralmente. E eu concordo com a senhora. Eu acho que a senhora, o que vai acontecer domingo, se tiver algum tipo de violência, responsabilizar uma central sindical vai ser muito mais grave ainda, porque a palavra do presidente da CUT ela terá peso nesse evento. Sei também que nas disputas sindicais, nem sempre ela ocorre dentro de um clima de, digamos, de tranquilidade e respeito. Nós conhecemos o histórico desse processo e sabemos. O que a gente não sabe é qual é o grau e qual é a disposição dessas lideranças que manifestaram em relação a fazer o enfrentamento. Então, por isso essa cautela, mas quando a senhora fala, imagino que esteja falando também como representação da Central Única dos Trabalhadores, que não se restringe apenas aos metalúrgicos em São Paulo, mas está também entre os sindicatos dos professores e tantas outras áreas. Então, eu estava lembrando que entre os manifestantes, senadora Regina, entre os manifestantes, eu diria que um número muito expressivo, são de pessoas que votaram na presidente Dilma. E a senhora sabe disso. Muitas pessoas votaram na presidente Dilma. E se elas vão lá é porque, como disse o nosso José Batista, lá do Espírito Santo, ele ganha R$800, paga 300 de aluguel e tem que viver com a esposa, 2 enteadas,
e as dificuldades dele aumentaram bastante. Aumentou a luz, aumentou o combustível, aumentou o preço da passagem de ônibus. Vários problemas da convivência diária. A inflação está batendo na casa dele, de todos os brasileiros. O dólar já está chegando, batendo nos R$4. O que se vem de fora para dentro do Brasil é mais caro. O pãozinho, quando o dólar vai subir a R$4, chega a R$4, o pão que a gente compra, o pãozinho, que lá no meu estado, do Rio Grande do Sul, chama-se cacetinho, no resto do Brasil é pão francês. Então, esse processo, as pessoas estão sentindo. E essa manifestação é exatamente pela vivência da realidade, uma realidade que é dramática para as pessoas que estão ganhando menos em nosso país e porque aumentaram esses preços para todas as pessoas. Os caminhoneiros também, como eu estava referindo, decidiram participar da mobilização, mas aí com uma pauta específica, porque eles não estão sendo atendidos em relação a um dos acordos firmados com o governo em relação aos refinanciamentos das dívidas que tinham junto ao sistema financeiro. O líder José Lopes, presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros e vice-presidente da secção de transportadores autônomos de pessoas e de bens da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, é também representante da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina FECAM, estão também confirmando essa participação. Eles disseram isso na audiência pública que aconteceu ontem e que estarão participando exatamente para que, cobrando certamente a execução e a implementação daquele acordo, dos termos do acordo feito com a categoria. Então, o que me tranquilizou mais foi que tão logo o presidente da CUT tenha feito a manifestação em tom claro, ameaçador, não venham que nós vamos receber com armas. A manifestação da presidente Dilma Rousseff, defensora, ela que viveu momentos dramáticos do país e experimentou pessoalmente a violência, que a presidente tenha conclamado a responsabilidade em defesa da democracia e do diálogo. E é preciso, sim, respeitar o resultado das urnas. Eu, aliás, hoje, li uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também muito atacado nesta reunião, com a prudência que um presidente de um poder precisa ter. Às vezes, os gestos, ser destemido, pode parecer uma manifestação de autoritarismo. E ele, hoje, declaração exclusiva ao jornal Valor Econômico, declara que não há, hoje, fundamento seguro para o início de um processo de impeachment. A declaração está posta no jornal Valor Econômico. São 12 os pedidos de impeachment à presidente. Então, quando o presidente da Câmara, onde é examinado o início de um procedimento dessa natureza, eu fico também, de certa forma, porque é esse o meu ponto de vista. Nós não podemos forçar a barra. Temos que fazer tudo dentro da lei, dentro do nosso ordenamento jurídico. E eu sou uma senadora independente. E é exatamente isso que a democracia exige de nós. A Operação Lava Jato, que está chegando às áreas muito sensíveis do poder, está revelando que as instituições, Poder Judiciário, o juiz Sérgio Moro, o doutor Rodrigo Janot, comandante do Ministério Público, a Polícia Federal, comandada pelo delegado doutor Daiello, estão fazendo um serviço adequadamente correto, com a discrição que tem que ser feito nesses casos tão rumorosos que mexeu com a vida brasileira, mexeu com a política, mexeu com a economia e com repercussão internacional extremamente grande. Nós temos que ter cuidado com tudo que nós estamos fazendo. Como eu disse, o dólar chegando a quase R$4, alguns setores que são altamente dependentes do mercado internacional estão vivendo hoje a mais profunda crise já vivida pelo setor, que é um setor estratégico, que é o setor siderúrgico. Ouvi nesta semana
relato dos dirigentes desta área, fundamental, porque é da siderurgia, matéria-prima que é para o automóvel, para a linha branca, para a construção civil, para todos os outros. É uma cadeia produtiva enorme, inclusive para as plataformas marítimas, para todo o setor. Então, quando esse setor, que é um setor estratégico que nós temos, está afirmando que vive a pior crise, determinada por grande parte por impactos internos e externos, é o caso da China, que é um grande protagonista no comércio internacional, está desvalorizando a sua moeda com claro efeito sobre todo o desempenho do comércio internacional, e o aço é um dos elementos das commodities mais importantes nesse processo. E o Brasil, que estava aproveitando das grandes compras no mercado, está vivendo hoje uma queda violenta, a desvalorização, a descapitalização das empresas siderúrgicas em nosso país é extremamente aguda e a crise tende a se aprofundar. E hoje está agora, com o dólar mais alto, o dólar para esse setor exportador, o ideal seria R$ 4,27, R$ 4,27 ou R$ 4,30. Está chegando próximo. Hoje bateu ontem em R$ 3,51. Então, isso também é um aspecto da especulação, de um certo ataque especulativo sobre a nossa economia extremamente fragilizada. E a situação não é apenas nesse espectro da ampliação da crise, mas é também numa crise institucional da relação federativa. Vimos essa semana o governador do meu estado, do Rio Grande do Sul, vir aqui trazer as apreensões de um estado que teve que fazer parcelamento do pagamento dos salários, caro deputado Hermes Zanetti, nesse processo agudo, e Vossa Excelência está envolvida nesse trabalho de tentar um encontro institucional. O governador José Ivo Sartori ficou numa escolha trágica: pagar a União ou pagar os funcionários. E ele tomou uma decisão, eu diria, muito mais humana, e pagou os salários. E isso significou simplesmente um bloqueio das suas contas, das contas do Estado, e ameaça de uma intervenção federal no Rio Grande do Sul. E eu quero dizer, caro deputado Hermes Zanetti, que fiquei muito sensibilizada aqui nessa tribuna com a manifestação de apoio de vários senadores, de vários estados, a começar pelo senador Dário Berger, de Santa Catarina, que disse que estava estupefato de ver um estado vizinho e irmão, o Rio Grande do Sul, mergulhar nesta profunda crise. E ontem, o Supremo Tribunal Federal dá mais uma estocada, eu digo, mas cumprindo a sua função, numa decisão unânime, em que o Supremo acolhe uma provocação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, obrigando, e a decisão foi unânime do colegiado, obrigando o Estado a fazer investimentos na melhoria do sistema penitenciário do nosso Estado. Independente de dizer que tem ou não recurso. Veja onde nós chegamos. Então, aqui estamos votando uma PEC, que eu sou autora, a PEC 84, que diz o seguinte: a União, Estados e municípios não podem criar novos encargos sem a correspondente receita. Então, vai na contramão, porque nós, na verdade, o Supremo está dizendo que tem que fazer. E o dinheiro? E o recurso para fazer a melhoria da penitenciária? O Presídio Central de Porto Alegre há muito tempo já devia ter sido implodido. Então, nós estamos entrando num processo extremamente delicado nessas relações. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul entendeu as razões do Estado, que argumentou que, para fazer isso, precisava disponibilizar recursos orçamentários
para fazer essas obras. Como não dispunha, a Justiça não poderia obrigar o Estado ao cumprimento dessa decisão. Mas o Ministério Público recorreu ao Supremo, e o Supremo, por unanimidade, praticamente anulou o entendimento do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Então, veja, também nesse processo institucional, nós estamos vivendo uma situação de absoluto, digamos, estado de intranquilidade. Porque mesmo que seja esse o entendimento do Supremo, senadora Regina Souza, se o Estado não tem dinheiro para pagar o salário dos servidores, se ele não tem, ele está numa escolha difícil. Se ele não teve escolha de pagar funcionário ou mandar pagar a União, só que é bom lembrar que a União também deve ao Rio Grande do Sul das desonerações da famosa Lei Candir, porque é um Estado exportador. Então, esse dinheiro não vai para o Rio Grande. 3,2 bilhões de reais ao longo desse tempo das não quitações ou compensações a essas perdas da desoneração do ICMS, que é a principal fonte de receita dos estados, toda vez que é exportado. Aí foi o típico caso que o governo federal criou uma política para estimular a exportação, dizendo que ia compensar. É por isso, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, que nós estamos agora tendo que constitucionalizar os chamados fundos de compensação e fundos de investimento que serão criados a partir da unificação das alíquotas do ICMS, quando essa reforma federativa, tributária, se consolidar. Porque, se não for assim, vai acontecer como a Lei Candir. Os estados, os governadores vão ficar esperando cair do céu o cumprimento de uma lei. Mas, em compensação, é draconiana a atitude do governo que simplesmente corta as torneiras do recurso, e aí também isso impacta sobre os repasses que o governo do estado faz aos municípios, faz à área da saúde, por exemplo, que já está vivendo na UTI. Então, nós estamos, por isso, meus caros telespectadores, os nossos ouvintes da Rádio Senado, cara colega senadora Regina Souza, é que nós estamos vendo que o Rio Grande do Sul pode ser o Brasil amanhã. O Rio Grande do Sul pode ser qualquer estado amanhã. Mesmo os mais ricos são endividados. O estado mais rico da nação brasileira é São Paulo, que está endividado. A Prefeitura de São Paulo é uma das mais endividadas. Então, diante desse cenário todo, o que nós mais precisamos nesse momento é de muita responsabilidade, é de muita atenção com tudo que nós estamos fazendo. E, sobretudo, é preciso pensar, primeiro, na força das palavras, antes de dizer alguma frase que possa atemorizar a população. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade. Menos mal que o senhor Wagner Freitas, posterior às declarações inaceitáveis, infelizes, como disse a senadora Regina Souza, inoportunas, ameaçadoras, tenha se retratado ao dizer que foi mal interpretado. Mas é preciso, portanto, muita cautela no que a gente fala, porque não adianta dizer que há intolerância no Brasil quando nós todos temos e sabemos que a cada ação corresponde uma reação. Quem é intolerante talvez receba também de volta a intolerância. Então, temos que ter aí o senso da justiça, do equilíbrio e, sobretudo, da responsabilidade. O Brasil é maior que o governo. O Brasil é maior que as instituições. O Brasil é maior que esta crise. Essa é a minha crença. E domingo, que seja um dia festa. Que o domingo seja a festa da democracia, com paz, com serenidade e com responsabilidade. Eu acredito nisso, porque o Brasil é maior que a crise. Muito obrigada.